Então, galera, gravando mais outro vídeo, vamos ver aonde que vai dar essa informação. Pessoas do canal Amusuí, 50 visualizações, muito obrigado, nenhuma curtida, é assim mesmo, não desisto, sou brasileiro, antinacionalista. Mas é isso, eu vou dar uma reflexão agora de um filme que eu tava vendo, essa cultura cyberpunk, que é bem interessante. Um filme de época, eu achei um dos primeiros mais legais, né? O Reload e o Revolution. É uma coisa muito interessante, que talvez eu vou refletir. Eu estava falando do filme Matrix. Eu acho que às vezes o Neo é uma pessoa que estava desenvolvendo suas ideias. Aquela época quando, nossa, se você tinha vários CDs, nossa, que você entrava para o mundo, né? Aquela época que o CD valia uma coisa bem interessante, né? Eu lembro na escola, quando eles levaram, nossa, estamos vendendo música clássica, CD, nota, caro, pá. E aí o Neo tava lidando com os disquetes ainda, né? Eu tava refletindo, é aquela coisa, né? Nós falar sobre Matrix em pleno fim de semana, domingo, no sol, né? Fazendo um frio e lidar com, tipo assim, Matrix combina todo com aquela coisa, né? Do cidade, citizen, landscape, à noite, dark, e ideias do futuro, né? Mas aí uma coisa que eu tava me incomodando, assim, sabe? Eu não me considero uma pessoa eleita, eu não quero ser presidente. Talvez uma pessoa importante, quem sabe, né? Isso vai depender de mim, do meu esforço, né? Mas, qual que é a ideia do que a minha inquietude de entender o porquê sobre o Neo. O porquê sobre o Morfeu, quando o Neo estava trabalhando, e aí o chefe dele fala, não chega atrasado, porque senão vai ficar difícil, né, as coisas, né? E aí eu percebo no seguinte, quando ele recebe um telefonema e o Morfeu manda ele caminhar para um lado, caminhar para o outro, até ele lidar com situações que vai mudar o rumo da vida dele, né? Eu acho que quem abre a janela, vai no MS-DOS e começa a conversar de uma forma bem insistente, né? Se esforça com a sua psique para conversar com o sistema, né? Exatamente, né? Esse não é um caminho, eu te levo para o caminho aleatório, não para o caminho específico. Então são coisas nesse sentido que a gente vai projetar a nossa mente. Então foi o que aconteceu com o Neo. O Neo é uma pessoa dessa. Quando as pessoas batem no apartamento dele e perguntam pra ele se ele tem um disquete interessante, alguma coisa, um CD, ele percebe que ele entrega, né? Aí o cara até fala assim, nossa, esse é o meu Jesus Cristo favorito. E ele convida ele pra sair, desestressar, tá no quarto sem fazer nada. E aí ele pensa assim, ele fala assim, ah não, eu tô na minha, desconfiando, né? Do que é o sistema. O que acontece? Se o livro é bem criativo, Alice no País das Maravilhas é bem criativo, não é fácil você entender uma Alice que abandona a vida de princesa e vai procurar a Toca do Coelho, sabe? Procurar a Toca do Coelho às vezes é bem mais interessante do que viver no reinado, para uns. Mas para outros, né, é uma opinião. Eu achei interessante quando ele olha para a tatuagem do coelho e fala assim, né? Como se fosse assim, né? Então, nesse sentido, o que me chama a atenção é o seguinte, é a mesma coisa. Será que os agentes são pessoas do mal? E o Morfeu é uma pessoa do bem? Se o Morfeu está lidando com uma sociedade, ele ajuda a controlar a cidade, ele ajuda a controlar, ele tem uma reflexão. Quando se falava de inteligência artificial no Matrix, isso não estava nas nossas mãos, não estava nas redes sociais do Brasil e dos Estados Unidos, enfim, né, quando a gente recebe. Talvez em algumas TVs, alguns projetos midiáticos, né? Mas quando o Morfeu começa a falar com o Neo e começa a falar com as pessoas e seguidores de Zion, que ele é o eleito, começa a não endeusar, mas chamar atenção para as responsabilidades dos caminhos, dos estudos no seu apartamento sozinhos, né? Que talvez ele seja o escolhido, ele seja o eleito, ele chama atenção para uma responsabilidade, uma pessoa que tem uma certa personalidade dentro de um contexto da civilização, né? Quando ele pega a pílula vermelha, ele recebe um pensamento de uma pessoa de vermelho na cidade.
que propriamente quando você, no segundo filme pra mim não foi tão bom, né? Que ele pega a pílula azul e encontra com uma mulher de cabelo vermelho, de cabelo azul, né? Teoricamente ele está na busca da convergência, sobrevivendo, lavando janelas no edifício ao qual ele vê ele lá em cima, no topo, né? Onde que tem a maior radiação, a concentração de energias de parabólicas, que é onde recebe, capta energia para todos os aparelhos que as pessoas estão mexendo estarem funcionando, e as redes do Wi-Fi, Low-Fi, toda a extremidade de comunicação, né? Talvez ele está embutido nisso. Parar as balas com a mão é uma simbologia, uma analogia a outros sistemas de ideias, né? Uma pessoa pode fazer uma outra pessoa chorar com palavras, sem encostar um dedo, sem bater. Eu acho que nesse sentido, ele não foi um presidente, mas chamar atenção para isso seja a percepção de que é uma pessoa eleita, né? Vira e mexe, eu falo com ele direto, que ele é uma pessoa eleita, ele é uma pessoa escolhida. Então isso me deixou um pouco inquieto, que às vezes as pessoas elas transformam de uma forma subjetiva para outras pessoas, que as pessoas elas são eleitas, né? E talvez eu não penso isso como, tipo assim, as pessoas elas vão cortejando, bajulando uma ou outra, lidando com essas questões e às vezes chamando atenção para essas pessoas como se essas pessoas fossem eleitas, né? Como se essas pessoas fossem escolhidas. Que acaba que tem muita gente que se torna. Uma coisa que é bem interessante, hoje foi falado na pandemia, bem interessante, muita gente não gostou da pandemia, muita gente não gostou. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma reflexão a pandemia ela foi importante para mim, muita gente morreu, aconteceu muitas coisas, né? Tem um cara com lenço preto e branco, isso fazem lembrar Israel na Palestina, bem, enfim, né? Às vezes é bom pontuar algumas coisas, mas é sobre a pandemia. Eu acho que a pandemia é a mesma coisa que eu vi num filme de ficção científica, que um ator principal lá, que eles estão lidando com as naves, né, e com outros planetas. E um planeta bem próximo, né, da Terra, ele fala uma coisa muito importante, que talvez eu coloco isso como uma reflexão para mim e para outras pessoas, que a Terra está precisando de uma outra pandemia, né? Eu acho que isso talvez seja uma coisa muito importante para muita gente, né? Principalmente para as pessoas que lidam com uma reflexão da aeronáutica, da NASA, pessoas que vivem no espaço e transformam o espaço numa forma mais bem convivente de se viver, né? O que eu percebo? A pandemia foi importante para mim porque antes da pandemia eu era uma pessoa que eu não era o que eu sou hoje. Então, para isso, mim foi muito importante. E hoje, depois da pandemia, eu percebo assim, antes da pandemia, tem pessoas que eram de um jeito, passou a pandemia e as pessoas continuam sendo a mesma pessoa, né? E às vezes essas pessoas, elas esperam de outras pessoas que as pessoas sejam as mesmas, né? E uma coisa que eu li numa revista italiana, que é uma coisa bem importante, que eu acho que a transformação, a metamorfose, é bom a gente aprender a ser outro. Aprender a ser outro não quer dizer que a gente tem que negar nossos desejos, nossas atitudes, nossos gostos. Aprender a ser outro a gente, como se diz, uma coisa, não sei se é Machado de Assis, que é viajar e trocar de alma, né? Então eu acho que propriamente aprender a ser outro é melhor para si próprio. Você vai estar procurando outro campo de visão, vestindo outra roupa, transformando uma outra personalidade, vivendo sensações que talvez você não viveria se você abrisse mão de qualquer coisa, né? Como vícios e outras coisas, e manias, principalmente, né? Que às vezes atrapalham a nossa caminhada, né? A nossa evolução por simples hábito, né? Mudar nossos hábitos, né? Então, mudar nossos hábitos façam que a gente encontra portas que a gente possa abrir, não só portas físicas, como portas das percepções, e a gente possa emergir nesse sentido, buscando ser uma pessoa melhor, não só para si próprio, mas para outras pessoas, né? Uma palavra de conforto, um bom dia, né? Todas aquelas coisas que para uns podem ser banais, como, né? Coisas que talvez possam mudar de uma forma singela, como ajudar uma senhora velhinha a atravessar a rua, né?
Se você está estudando na faculdade, os papéis de uma pessoa caem, você ajuda a recolher. Talvez nesses momentos que se encontram, né, a forma perene, sistemática, sensível de entender o mundo. Se você acredita num mundo mecânico, numa consciência mecânica, numa psique mecânica, orgânica, talvez isso não importa. O que importa é uma reflexão que eu vou deixar. Seja você mesmo, mesmo que seja estranho, mesmo que seja bizarro, seja você mesmo, já dizia a Pitty. Então é isso. Fique com Deus e até a próxima.